Olá, boa tarde. Sabe qual foi a melhor notícia que eu tive? Aquela um monte de besteira que eu falei aqui no microfone, nada saiu no áudio, porque não estava funcionando. O áudio da transmissão. Me deu até um certo alívio, sabe? Gente, bem-vindos. Eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui. O festival é enorme, a gente sabe que a gente está competindo com outras 21 arenas, todas com uma programação super legal, assim, tem muita coisa legal acontecendo. Então, ver vocês aqui é muito bom saber que o nosso programa está interessante para atrair todo mundo. E a gente vai começar aqui o Mobilab, só para quem ainda não conhece, é o Laboratório de Inovação e Mobilidade da Prefeitura de São Paulo. A gente é um pedacinho startup dentro da Prefeitura. Startups. Precisava de uma startup de som, né? A culpa é da tecnologia, né? Então, nós somos um laboratório de inovação, é uma porta de entrada de startups para trabalhar com o governo, com a Prefeitura de São Paulo. Nós tivemos já o prazer de contratar startups, fomos pioneiros, a Prefeitura de São Paulo, por meio do Mobilab, foi pioneira no Brasil na contratação de startups para fazer sistemas de informação para a gestão pública. Uma coisa assim que nós nos orgulhamos muito. Também temos um programa de aceleração de startups. A gente não chama de incubação, mas é um pouco isso. E a gente já teve startups brilhantes passando aqui pela gente. Hoje tem até o Beto da Cipópolis aqui, que sumiu. Ah, está aqui! Que é a nossa, foi até campeã do nosso Demo Day, uma startup de ponta e várias outras, que a gente se orgulha muito. Foram 25 que passaram por aqui até agora, todas elas com propostas muito boas para melhorar a mobilidade urbana em São Paulo. E a gente fica assim, tentando fazer inovação, trazendo startup para dentro. E uma das coisas que a gente também participa são os eventos da Tech Week. A curadoria de mobilidade urbana foi feita pela gente aqui na Tech Week em novembro, e agora no Festival de Cidade do Futuro a gente resolveu mudar um pouquinho e viramos a Arena Cidades, que a gente discute então hoje aqui com vocês não só mobilidade, mas também que cidade é essa cidade do futuro para a mobilidade. E quem vai abrir o nosso evento aqui é o nosso secretário de Inovação e Tecnologia, o Daniel Nembeck, que é um cara que está exatamente fazendo isso, esse ponto, trazer startup, trazer inovação para a Prefeitura como um todo, para não só inovar em mobilidade, mas sim em todos os serviços do governo, em todo o governo. Daniel, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Grande prazer estar aqui. Queria, antes de começar, e vai ser rápida a minha introdução, porque tem muita gente para falar, primeiro agradecer muito aqui a Dani e o espaço do Mobilab. Queria pedir aqui uma salva de palmas para a Dani. E para toda a equipe dela. O Mobilab é o espaço que eu falava com a Veleda lá atrás, que a gente adoraria trabalhar na área pública sempre, porque esse espaço é muito legal, é um espaço desburocratizado, é um espaço em que você pensa em inovação. Eu espero que um dia a gente consiga fazer com que o serviço público seja cada vez mais assim, né, e menos aquelas repartições públicas do passado. Eu tenho aqui uma lista de pessoas para agradecer, mas eu vou agradecer muito rapidamente. O vereador Polis deve estar chegando, o pessoal da SP Tours, SP Negócios, que estão organizando esse evento que a Dani falou, Cidade do Futuro, né? E hoje, como a Dani também falou, são 22 arenas com muitos temas, muitas parcerias, e a ideia é um pouco, bom, como vai ser o futuro? Então, para nós é muito importante estar discutindo isso aqui. Queria agradecer muito o pessoal também, o Cid Torquato, da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Hoje o prefeito estava lançando, né? Como é que vão ser as calçadas do futuro? Porque as do presente são muito ruins e a gente precisa mexer nisso, tá certo? Então, o Cid é um dos maiores batalhadores por cada vez melhores condições de acessibilidade para toda a população. Também queria agradecer a Ford Motors, né, na figura do Luciano. Cadê o Luciano? Está aqui, obrigado. O Maurício, também da Mobap, está onde o Maurício? Está por aí? Tá? Não. Né? Também queria agradecer a Bloomberg, a Viviane. Cadê a Viviane?
Então, obrigado, está lá atrás. Queria agradecer também o Elias, a Kelly, Elias do Deloitte, Cidade a Pé, a Kelly, enfim, muita gente que está aqui e que está ajudando a gente a construir um pouco a cidade do futuro. Eu queria falar um pouquinho também, para a gente saber o que a gente quer fazer do futuro, a gente precisa conhecer um pouco o passado, né, e viver o presente. Aliás, isso está quase música, né? Mas o passado, tem 2 livros muito legais que eu li recentemente, do Roberto Pompeu de Toledo. Um fala sobre São Paulo, né, capital da solidão, como era a cidade de São Paulo, né, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, e era considerada uma vila, né, uma cidade pequena, né, uma cidade tranquila, né? E depois o segundo livro, que ele também escreveu, que chama São Paulo, capital da vertigem, e que os últimos 80, 100 anos, São Paulo é esse frenesi, essa loucura, essa tremenda transformação contínua, né, da Ipiranga com a São João, que o Caetano canta, e tanta coisa. São 2 livros que eu recomendo muito, vale a pena ler, a gente conhece um pouco mais como a gente chegou onde a gente chegou. E aí falar sobre o presente, né? A gente tem um presente que não é simples, um presente que tem viadutos caindo, né? Calçadas com problemas, né? Os serviços públicos não com a qualidade que a gente quer, mas a gente precisa ter clareza disso justamente para a gente chegar na cidade do futuro, né? E é nesse sentido que a gente tem trabalhado, junto com o nosso prefeito, Bruno Covas, para que a gente possa, de fato, poder alcançar essa cidade do futuro. E um dos objetivos do evento hoje é justamente começar cada vez mais posicionar São Paulo como o maior hub de inovação da América Latina. A gente já é muito considerado lá fora, mas a gente precisa discutir mais o que a gente pode trazer de solução, de inovação para a cidade. E por isso que um evento como esse é tão importante. É importante também porque a gente pode cada vez mais usar tecnologia para que a gente possa viver melhor. Mas eu sempre falo, tecnologia é meio para a gente transformar São Paulo numa cidade mais humana, uma cidade com mais qualidade de vida. Não faz sentido usar a tecnologia pela tecnologia. Se a gente não investir nisso, principalmente para quem mais precisa, né? Para quem é mais carente, quem usa mais os serviços públicos e precisa de serviços públicos com qualidade. Então, para mim, falar de cidade inteligente é falar de uma cidade mais humana, é simplificar e ampliar o acesso aos serviços públicos, é reduzir desigualdades sociais e regionais, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso tudo é muito importante para que a gente, aí sim, tenha uma cidade inteligente, né? O MobLab, e a Dani é prova disso, tem feito um trabalho muito legal, junto com os hackathons, com abertura de dados, com novas regulamentações, inovação aberta, várias soluções a gente conseguiu aqui com o MobLab, abrindo dados, né, investindo em startups, e isso independente da gestão, que é outro ponto importante. O MobLab começou na gestão passada, a gestão do Fernando Haddad, e nós demos continuidade. Isso é uma das coisas que muitas vezes não acontece na área pública e eu acho muito importante. Como é que a gente dá continuidade a boas políticas públicas? E não pensar só o imediato, pensar também para frente. Políticas públicas se faz a médio e longo prazo, é um processo, né? Não dá para dizer amanhã a gente vai resolver todos os problemas. Por isso que a gente dá continuidade e aposta muito no MobLab. E o evento de hoje é um pouco aquela ideia, né? Qual a cidade ideal para a mobilidade do futuro? Ou qual a mobilidade ideal para a cidade do futuro, né? São discussões que o pessoal que vai vir depois de mim vai começar a tentar achar caminhos, e é isso que a gente quer fazer aqui no MobLab. Aliás, deixa eu fazer aqui o meu marketing. Uma vez por mês aqui no MobLab, a gente faz um evento que a gente chama Diálogos. Aliás, é uma das coisas que eu acho que está faltando na nossa sociedade, é dialogar mais para tentar achar boas soluções, e a gente chama não só os funcionários públicos, mas pessoal de fora, justamente para trazer temas de tecnologia, de inovação, para achar boas soluções que o serviço público paulistano precisa. E é isso que nós estamos fazendo lá na Secretaria de Inovação e Tecnologia, que chama SMIT, carinhosamente, em homenagem ao Dr. Smith, né? Não sei quem via lá
atrás, o Dr. Smith, mas é um pouco essa ideia da tecnologia. E o que a gente faz é simplificar o acesso ao serviço. Essa ideia do Descomplica, nas melhoras do SP 156, do Empreenda Fácil, as APPs de saúde e assistência social, mudanças também, como, por exemplo, o SEI, não ter mais papel na prefeitura, ser tudo eletrônico, né? O próprio MobLab, transparência, dados abertos e, principalmente, modernizar a infraestrutura digital. A ideia, por exemplo, da expansão do Wi-Fi público que nós estamos fazendo, hoje são 120 pontos, e a ideia é chegar em mais 620 pontos, é isso. Como é que a gente faz para a população ter acesso digital? E só para terminar, porque eu acho que tem muita gente que fala muito melhor que eu do tema mobilidade, né, e tecnologia e inovação, eu só acho que é muito importante eventos como esse para nos ajudar a pensar e até a sonhar mais sobre o que queremos para a nossa cidade, né? Quais são as possíveis novas São Paulo, né? Chegada dos veículos autônomos é uma alternativa, a experiência do cidadão, né? Como viabilizar a nossa mobilidade a pé, de carro, patinete, bike, assim por diante, né? Segurança viária. Eu fui presidente do Detran por 5 anos. Eu sei as estatísticas que morrem mais de 42 mil pessoas por ano. 42 mil pessoas por ano no estado de São Paulo. É uma guerra. Como é que a gente transforma isso? Como é que a gente faz para ter tecnologia, inovação e segurança viária? Enfim, pensar sobretudo em que passos a gente precisa tomar no curto, no médio e no longo prazo para viabilizar essa cidade que todos nós queremos, que moramos aqui. Uma cidade mais humana, mais democrática e com mais igualdade para todos. Por isso, ótimo evento para todos nós. Obrigado. Olá, vamos começar então. Vamos botar a apresentação do Luciano, Ju? Ô, Luciano. Peraí, gente. Peraí, eu sou uma pessoa tão desorganizada que eu esqueço que eu tenho que apresentar a pessoa, sabe? A gente é muito informal aqui no Mobilab. E o Luciano é de casa, já não é a primeira vez que ele fala no Mobilab, ele já falou aqui antes. Ele já veio aqui várias vezes, a gente faz programa junto, já fez programa de startup, eu fui mentorar no programa deles. Então, é tão de casa, Luciano, que eu falo, vem. Mas eu tenho que ser formal, eu tenho que apresentar, ele é o nosso palestrante. Então, Luciano Driemeyer possui graduação em mestrado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, trabalha na Ford desde 2006. Um cara fiel, hein? Atuou como gerente de projetos da América do Sul, onde liderou o desenvolvimento de projetos relevantes para a região como o Ford Ka, e participou do desenvolvimento global do novo Mustang. Na Ásia Pacífico, gerenciou o desenvolvimento do Figo para a Índia. Atualmente, é o gerente de mobilidade e novos negócios. Startups de mobilidade é o cara. Pode falar com ele depois. Obrigado, gente. Eu tenho um passador, né, Dani? Esse aqui? Beleza. Pessoal, obrigado, Dani, pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês. Eu gosto mais da parte da discussão que da apresentação, mas como me deram uma missão fácil aqui, né, de falar o dia sem carro, e eu vou falar do futuro da cidade, eu vou falar do papel do carro no futuro da cidade. Então, assim, eu vou jogar algum conteúdo com vocês, mas pensem nas perguntas, que eu sempre acho a parte do debate, eu acho mais interessante que da apresentação. Sempre que eu começo minhas apresentações, pessoal, não é a mesma que talvez vocês já viram, eu sempre começo com esse slide. Esse slide, para mim, é sensacional. Então, pensem nessa moça que está aí no centro eu não tenho um apontador aqui, essa moça que está no centro da figura. Ela tentou prever o futuro, e ela está certinha, né? O futuro tinha robô, ela batia a máquina, então por que não no futuro que ela imaginou lá, tinha um robô para bater a máquina para ela? Então, assim, qual que é a mensagem disso aí? Sempre que a gente olha para o futuro, a gente não consegue, né, se desvencilhar do presente, né? Então, ela não pensou em WhatsApp, ela pensou no robô batendo máquina para ela. E para provar ainda mais a minha teoria aqui, eu já coloquei a quantidade, desculpa que está em inglês, viu, moçada, mas eu já coloquei a quantidade de bobagem aí que já foi falado pelo futuro por gente muito melhor, muito mais bem paga que eu. Então, até um exemplo aqui, a Kodak, até na véspera deles perderem o negócio deles desaparecerem,
um CEO lá falou, não, as pessoas ainda vão preferir o papel, ainda vão preferir pegar a fotografia, né? Então, quando a gente fala de futuro, não é uma carta branca para falar bobagem do futuro aqui, não, mas é só para vocês pensarem que olhar para o futuro e tentar prever o futuro não adianta. Então, o que a gente faz? O que a gente deve fazer? A gente se apega às tendências, àquilo que a gente acredita, e a gente constrói esse futuro. Então, eu vou falar um pouco de mobilidade, um pouco dessa mobilidade dentro dessa cidade, falar o que a Ford acredita, o que a Ford está construindo. Bom, em uma frase é o que está aí. São veículos inteligentes em cidades inteligentes. É isso que a Ford acredita. Então, vocês vão ver que é um sistema complexo. Então, cada uma dessas bolinhas aí é um pilar, é uma coisa que tem que acontecer para esse veículo inteligente, para essa cidade inteligente. Mas o que eu gosto nesse slide é o centro do slide. Então, para quem não quer olhar a complexidade, só imagina que o futuro da cidade vai ser menos o que a gente tem nos cantos e mais o que a gente tem no centro. Então, o que a gente tem no centro? Uma mobilidade multimodal, integrada, taxa de ocupação de quem está circulando maior, a gente devolve alguns espaços da cidade para as pessoas, né? A cidade não foi feita para os carros, a cidade foi feita para a gente. E vocês veem aqui o cara andando de bicicleta, o outro andando no transporte coletivo, o outro cara andando no carro dele, o carro vai ter um papel, eu acho que eu ainda vou ter emprego por algum tempo. O pessoal fazendo entrega, um fazendo entrega a pé. Então é isso, a mobilidade não existe uma bala de prata, né? Não existe uma coisa que vai resolver. A mobilidade vai ser complexa como está nesse slide, mas, eu não sei vocês, mas eu acho muito mais inspirador aí o que vem do que o que é hoje a nossa imagem da cidade. Então, assim, dado que a Ford acredita nisso e dado que o nosso produto é o carro, então qual é o papel do carro nesse futuro? Ele está bem aqui no canto, ó, veículo autônomo. Então, o que eu proponho para vocês, para a gente usar o tempo aqui, o que é esse futuro do carro? Lá fora ele está bem melhor discutido do que ele está aqui dentro, mas aí a gente faz uma discussão mais madura lá fora, o que precisa acontecer ainda aqui dentro para a gente chegar lá. Então, esse slide, na verdade, é que eu fiz um PDF aqui, então veio tudo na tela, mas a ideia é que eu fosse colocando a informação aos poucos, senão vocês vão tentar ler o slide tudo, vocês não vão prestar atenção em mim. Mas, para quem ainda não acredita que o carro vai ter o papel dele, e esse carro é um carro autônomo, ele é um carro elétrico, ele é um carro conectado e ele é um carro compartilhado, eu vou falar para vocês por que ele vai existir e por que ele vai ter um papel importante. Então, começando do lado esquerdo do slide, segurança. O secretário acabou de falar aqui, infelizmente, né, ainda existe morte por causa de veículos. Na chegada do autônomo, pessoal, 90% a 95% dos acidentes acontecem em erro humano, é falha humana. Então, a chegada do autônomo, do jeito que ele está hoje, sem nenhuma melhoria, do jeito que ele está hoje, se você colocar ele na rua, com certeza ele é muito mais seguro do que a gente mesmo dirigindo. Liberdade. Por que liberdade? À medida que eu não preciso dirigir, esse espaço, esse tempo que eu perco dentro do carro, ele passa a ser um tempo produtivo. Então, eu vou poder fazer o que eu quiser dentro do carro. Eu vou poder trabalhar, vou poder começar meu dia, eu vou poder fazer uma reunião. Então, assim, imaginem que o espaço dentro do carro vai ter uma função muito diferente do que ele tem hoje. Inclusão. Então, inclusão de todos os tipos. Quem não pode dirigir ainda, por uma questão física ou por uma questão legal. A pessoa que não tem, eu não quero enfrentar o estresse de pegar meu carro, dirigir lá no centro, uma criança. O carro vai ter o mesmo papel para todos esses atores. E hoje ele é mais limitado. Amanhã ele vai ter esse sentido de inclusão. E aí, pessoal, a gente está numa economia de mercado. Então, assim, no fundo, sempre o custo, a parte econômica, tem um papel super relevante. Aí o que eu quero mostrar para vocês é que com a chegada do autônomo, o custo de um deslocamento vai cair bastante. Então, aqui, mais ou menos, tá, pessoal? Aquela regra do 20% vale 80% da conta. Tem 4 coisas que são bastante importantes no custo de um deslocamento. A energia, a mão de obra, o equipamento, né, que vai te deslocar, e a taxa de utilização desse equipamento. O azinho ali é quando chega o autônomo. Tá? A energia não tem nada a ver com o autônomo, mas a energia está caindo. Quem aposta na energia cara e na energia ainda baseada no combustível fóssil tem que cuidar, tem que começar a apostar em outras coisas, porque essa matriz energética está se renovando e o custo da energia está caindo, independente do autônomo ou não. Então, o custo da energia ao longo do tempo cai. O custo da mão de obra, hoje eu tenho alguém, ou eu, ou alguém tem que dirigir
e me levar para algum lugar. Então, isso tem um custo. Quando chega o autônomo, esse custo cai drasticamente, certo? Eu não tenho mais uma pessoa trabalhando, eu tenho uma máquina trabalhando por mim. O custo do equipamento, o carro, falando do carro autônomo, óbvio, quando ele for lançado, hoje ele ainda é, inclusive fora do Brasil, o problema do carro autônomo hoje é o custo. Mas, pessoal, como toda e qualquer tecnologia exponencial, aí vocês conhecem isso aí mais que eu, vocês sabem que essa curva de custo cai muito rápido. Isso aqui está acontecendo com o carro elétrico, está acontecendo com o custo do processamento, está acontecendo com tudo de bom que vem aí para o futuro. E, obviamente, a taxa de utilização também passa a ser muito mais alta. Então, o carro, ao invés de eu ir para o trabalho, deixo meu carro, tem estatística aí também, eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, o carro fica 90% do tempo, 80% do tempo parado. Esse carro não vai ficar mais parado. Então, ele me deixa no trabalho, eu entro para o trabalho e ele vai trabalhar por mim ou pela empresa que ele pertence. Então, com tudo isso acontecendo, pessoal, quando chegar o autônomo é uma incógnita ainda, porque o preço do carro ainda está alto, a gente ainda está aprendendo a utilizar, então a gente não sabe o que vai acontecer aqui. Mas no futuro, a gente sabe que esse custo vai cair e vai ficar muito mais baixo. Então, vocês imaginem o tamanho do desafio das montadoras hoje, né? Se o Uber já, com o custo de hoje, chamei o Uber porque acho que é o mais comum, né? Mas vocês entendem esse conceito do ride-hailing aí. Se hoje ele já faz uma pressão sobre a venda do carro ou sobre a posse do carro, imagina o que vai acontecer quando vier, né? Não é à toa que tem tanta gente, inclusive a Ford, colocando dinheiro no desenvolvimento do autônomo. Então, assim, pessoal, eu acho que eu convenci vocês que o carro autônomo e o carro ainda tem o papel dele na mobilidade lá do futuro. Ô, Dani, eu tenho pouco tempo para falar, né? Você me ajuda aí, porque eu tenho muito slide, eu acho que eu vou ter que acelerar, mas você me fala aí quando estiver na metade. Isso aqui para quem não entende o que é um carro autônomo, isso aqui são os níveis de autonomia pela SAE que são definidos. Desde o nível 0, eu nem tenho aí, ainda bem, o nível 0 é nada. E o nível 5, eu até acho que não é muito relevante para a discussão que a gente vai ter. O nível 5 é um carro que faz qualquer coisa, em qualquer condição climática, em qualquer terreno, em lugar não mapeado. Ou seja, um carro que faria a mesma coisa que você faz dentro dele. Então, isso aqui é mais uma utopia, mais uma visão. Aonde interessa para a gente é o nível 4. No nível 4, o nível 3 te dá muita assistência já, né? E vocês veem isso em tecnologia, inclusive nos carros da Ford. Faz muita coisa por você, mantém o carro na linha, freia, para, freia de emergência, faz o anda e para do trânsito. Mas no nível 3, que até é um negócio que não é muito legal, no nível 3 tem essa dúvida, né? Quem está no comando do carro, sou eu ou é o carro? E no nível 3 é você. Só que é muito difícil para uma pessoa que, à medida que a tecnologia vai te relaxando, né? Você se sente mais, o carro vai fazendo um monte de coisa, é difícil você responder na velocidade que você tem que responder quando você é chamado a assumir o controle. No nível 4 não existe isso, então no nível 4 não existe essa dúvida. Quem está dirigindo é o carro, e você está lá dentro só para curtir o seu tempo, né? Então é aqui que a Ford está trabalhando, é aqui que a gente acredita que está o futuro. Lá para os Estados Unidos, esse carro da Ford está prometido para 2021. Mas e a gente, né? E aqui no Brasil? Essa é a pergunta que a gente vai elaborar um pouquinho mais, falando do futuro, da cidade do futuro. Bom, aqui tem mais estatísticas, moçada. E isso aqui já é projeção. Eu acho que essas projeções, apesar de serem da Ford, eu acho que essas projeções são pessimistas. Eu acho que vai ser muito mais que isso. Mas em 2030, já 20% das vendas dos carros vão ser carros autônomos. Vai começar agora em 5%, e em 20% em 2030. Eu acho que vai ser muito mais rápido que isso. Com relação ao Brasil, lembra daquele primeiro slide, né? Se eu tentar prever o futuro aqui, provavelmente eu vou falar bobagem. Mas eu queria tentar concordar com vocês que não vai levar mais que 20 anos, talvez muito, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mais de 20 anos é muito. Menos de 5 anos, aí eu acho que, mesmo eu que sou super otimista com tecnologia e com o Brasil, eu acho que também aí é muito pouco, né? Então, entre um range aí de 5 e 20 anos, 5 e 10 anos, esse carro chega aqui para a gente. A autonomia já está chegando, viu, moçada? E não é no carro. Já está chegando na agricultura, está chegando em vários lugares aí que vocês devem conhecer melhor que eu. Mas eu estou falando aqui do mundo do automóvel. Então, vamos discutir esse range, vamos ver o que é mais razoável aqui para o Brasil. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse, quando se fala de carro autônomo, como é que funciona, mas eu não sei, talvez vocês não tenham conhecimento, então eu sempre começo falando o que é
o veículo autônomo com esses 4 passos. Então, qual que é a primeira funcionalidade do carro autônomo? Ele tem que enxergar como a gente enxerga. Olha o ambiente e vê o que está acontecendo. Então, isso é feito, obviamente, por uma câmera e por aquilo que a gente chama de uma fusão de sensores, né? Então, a câmera lê, processa, todos esses sensores mapeiam e falam assim, ó, é isso aqui, é nesse ambiente que você está inserido. Ó, tem uma pessoa caminhando ali, tem um carro se aproximando, você está em tal rua. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, e a ideia aqui, pessoal, é sempre comparar aqui no Brasil com relação aos Estados Unidos. Então, esse primeiro passo, o passo básico para o autônomo funcionar, vocês concordam comigo que se funcionar nos Estados Unidos, funciona no Brasil? Depois vocês questionam, né? Mas você fala, mas não, nos Estados Unidos tem moto passando do lado do carro. É verdade. Então, assim, essa fusão de sensor aí vai ter que aprender a detectar alguns outros movimentos que ele não está acostumado lá. Mas, assim, não existe nada no desenvolvimento desse hardware que impeça que essa tecnologia funcione aqui no Brasil. Então, o ponto 1 dos 4, vocês concordam que é similar? Aí o ponto 2, eu vou para a localização. Aí você fala, pô, localização é básica, o GPS. Mas cuidado que o GPS tem uma precisão de alguns metros. Isso pode ser a diferença entre o carro estar andando na rua ou no meio da calçada, o que seria inaceitável. Então, o que os algoritmos fazem? Com base em mapas mais detalhados, com base em algumas leituras que eles fazem do terreno, eles conseguem reduzir essa precisão de metros para alguns centímetros. Aí tudo bem. Em alguns centímetros aí eu consigo rodar com um carro autônomo. Então, essa questão da localização, então depende muito de um lugar bem mapeado? Depende. Mas a gente não tem lugar bem mapeado no Brasil. Não tem. A gente tem lugar bem mapeado e mais, né, pessoal? O carro autônomo vai sair rodando a cidade inteira da noite para o dia. O carro autônomo muito provavelmente vai ficar em umas geofenced, né, que a gente chama, né, uma região que tem uma cerca ali eletrônica, ele vai rodar lá dentro. Então, assim, é outro ponto, que se vocês concordarem comigo, é similar. Então, assim, poxa, eu preciso de mais detalhamento de mapa? Preciso. Preciso aprimorar os algoritmos aqui no Brasil? Preciso. Mas, de novo, não tem nada nessa tecnologia que não possa funcionar aqui. Aí vem o terceiro passo. Então, assim, eu li o ambiente, eu sei onde eu estou, agora eu vou planejar para onde eu vou. Então, eu sei, o carro sabe para onde ele está indo, ele sabe no contexto que ele está inserido, agora ele planeja o próximo movimento dele. De novo, o que funciona lá, funciona aqui. De novo, tem outros atores, certo? O cara da moto volta aí. Será que na hora de planejar ele não precisa tomar cuidado? Precisa. Se vem uma moto entre ele e o outro carro, ele precisa conhecer isso? Precisa. E esse é o conceito da inteligência artificial, certo? Você coloca a inteligência para rodar, ela começa a aprender quem são os novos atores, ela começa a aprender como é que ela tem que se comportar e pronto. Então, assim, de novo, no terceiro ponto, não há nada de diferente com relação ao que está sendo desenvolvido. Isso é o que me resta ou que eu já ocupei, Dani? Metade? Ave Maria, moçada, tem um monte de slide. Então eu vou acelerar muito agora, para a gente conseguir ir até o último slide. E tem a parte do... 40 por hora. A parte de controle, então, essa é mais trivial, né, moçada? Então, depois que eu decidi onde eu estou, para onde que eu vou, eu mapeei um ambiente, aí eu vou... Esses carros autônomos não vão ter nem acelerador, nem freio, nem volante. Você vai entrar lá, vai ser só um espaço. Então, o controle decide. Eu viro o volante, eu acelero. Então, essa parte é muito similar. Então, esse pedaço todo, moçada, eu não estou falando que está pronto para funcionar aqui no Brasil, mas eu estou falando que a tecnologia que foi desenvolvida ela é muito similar ao que vai ser. Essa tecnologia vai ser aqui no Brasil. Então, dá para esse carro vir? Dá. Vai ter gente que vai trazer? Tenho absoluta certeza, porque é um bom negócio acima de tudo. Agora, fora do veículo, aí vem a discussão da infraestrutura da cidade, vem a discussão da adoção da sociedade, vem a questão da legislação, aí eu acho que é um pouco diferente. E aí o que eu proponho para vocês são esses 3 pedaços aqui, agora a gente discutir com um pouquinho mais de detalhe. Então vamos lá. Quais são os desafios? A gente falou que a parte do hardware é muito similar, mas a gente falou que a parte da implementação, e todas essas 3 coisas são fundamentais. Moçada, sem infraestrutura você não lança. Se você lançar e a pessoa não chegar à conclusão que é um negócio bom para ela, ela não entra dentro, não usa e seu produto não vai para frente. E se não tiver bem regulamentado, ninguém investe em alguma coisa que tenha uma segurança jurídica grande. Então, assim, esses três pilares aí têm que estar muito bem discutidos. Questão da infraestrutura, moçada, eu coloquei alguns dados aí. Eu vou passar rápido, porque senão a gente não vai chegar no fim da apresentação. Eu coloquei alguns dados aí, mas vocês sabem melhor que eu
aí principalmente a cidade de São Paulo deve saber bem melhor que eu, infraestrutura é cara, é um negócio caro. Então, quanto custa pavimentar, quanto custa reconstruir, restaurar, conservar. E a gente sabe, a gente está numa situação que o Brasil não tem dinheiro para coisa bem mais básica. Então, assim, pô, da onde vai vir o dinheiro em infraestrutura? A gente precisa melhorar a infraestrutura? Precisa, para o carro autônomo vir. Da onde vai vir esse dinheiro? Eu acho que menos do que reclamar que não tem dinheiro, eu acho que a gente tem que olhar onde está o dinheiro. E principalmente onde está o dinheiro que a gente desperdiça. Então, o secretário comentou aqui a respeito da questão, infelizmente, das mortes. Aqui, pessoal, tem uma estimativa do IPEA, eu peguei alguma coisa que vocês conseguem consultar e olhar depois. Em 2015, um acidente custou 40 bilhões de reais para o Brasil, a questão dos acidentes. Claro que não é só o acidente, né? Tem o acidente, aí depois o que acontece com a pessoa, quando essa pessoa deixa de produzir, tudo isso é computado nesse número. Mas aqui, pessoal, tem uma fortuna sendo gasta aí do jeito que eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria que esse dinheiro estivesse sendo gasto. Então dá para redirecionar gasto. O que essa tecnologia está trazendo? O que essa tecnologia vai economizar? A gente tem que começar a olhar, parar de tentar achar o dinheiro sempre no mesmo lugar. A gente tem que começar a achar o dinheiro onde o dinheiro está. Eu tenho certeza que ninguém quer que nenhum desses 40 bilhões aqui sejam gastos no ano que vem. Movimentação na direção dos autônomos é um ótimo caminho para zerar isso aqui. Oportunidade de trazer capital privado, pessoal. Eu comecei a olhar isso aí, olhei a CNI aqui em 2016, o Brasil já faz isso com muitas outras iniciativas, onde o dinheiro público está lá, mas o dinheiro privado está lá também. E eu tenho certeza que vocês têm mais 10 ideias aqui que a gente poderia listar. Então, a infraestrutura, eu acho que não é questão da gente chorar e tentar pedir dinheiro, eu acho que é questão da gente achar onde é que estão essas oportunidades. Infraestrutura fabril, tecnológica, isso a gente já tem. Então tem aí o exemplo da Ford, mas se você não gosta da Ford, gosta de outra montadora, vai atrás dessa outra montadora, você vai ver, a gente sabe fazer carro, a gente sabe como essa tecnologia tem que ser colocada dentro do carro, talento em software, investimento em tecnologia, manufatura em escala, liderança em veículos comerciais, isso tudo a gente tem. A tecnologia é um problema no momento. O custo é muito alto. O custo é muito alto lá fora. Imagina aqui dentro com as dificuldades que a gente tem com relação aos nossos custos internos. Mas eu estou dando um exemplo para vocês aqui, pessoal. O LiDAR é um radar. Ele, em 4 anos, ele saiu de $70 mil para $250. Então, essa é a realidade do que acontece com a tecnologia. E eu vou falar para vocês, tem um aqui do tamanho de um selinho, que está para vir por $90. Então, esse é o tipo de surpresa que a gente pode esperar quando a gente está falando de tecnologia. Então, a estrutura tecnológica ainda é cara? Ainda é. Mas ela cai rápido. Olhem o exemplo do LiDAR aqui. Adoção da sociedade, pessoal. O brasileiro adora, né, tecnologia, e tem que ser tecnologia acessível. Então, assim, mesmo a gente estando bem mais distante de receber essa tecnologia do que alguns dos países que estão aqui, como os Estados Unidos mesmo, 68% dos brasileiros já se veem, né, dentro, comprando um carro autônomo. Então, a nossa sociedade adota tecnologia, gosta de tecnologia. Tem uma percepção que o veículo autônomo vai reduzir o estresse, que vai entregar conforto, vai entregar personalização. Então, as tecnologias semi-autônomas, essas que eu mencionei para vocês, já existem no nosso mercado, as pessoas já estão servindo como uma ponte de chegar lá, mas tem outras coisas que a sociedade também vai querer discutir. Então, tem uma percepção que o autônomo vai tirar emprego, e eu tenho certeza que para quem hoje depende desse emprego, eles precisam de uma coisa mais concreta que eu dizendo que é um negócio. Eu entendo, eu acredito que os empregos se redesenham, os empregos se adaptam, os empregos vão para onde eles têm que ir. Mas quem hoje está trabalhando nisso precisa mais que um discurso aspiracional meu, né? Essa pessoa quer entender como é que estão. O que vai acontecer com isso? Como você se sentiria num carro autônomo, colocando seu filho num carro autônomo com a questão da violência que a gente enfrenta hoje? Então, assim, para a adoção da sociedade, existem ainda muitas questões abertas. Outra expectativa da sociedade, uma humanização dessa experiência, né? Então, pensa entrar nesse túnel escuro. Se você estivesse entrando com seu carro, você provavelmente iria diminuir a velocidade. Ele é escuro, ele é estreito. Para o carro autônomo é um cálculo.
quantos quilômetros por hora eu posso andar, quantos centímetros eu estou da parede, e ele vai passar. Então, se for 80 quilômetros por hora, ele vai entrar 80 quilômetros por hora nesse túnel, e você provavelmente vai se assustar. Então, é uma expectativa da sociedade que a gente humanize essa maneira. Eu gostei que o secretário falou bastante de humanização aqui, que a gente humanize essa experiência dentro do carro autônomo. Então, assim, eu tenho certeza que você não entraria uma segunda vez no carro autônomo depois de uma experiência nesse túnel. E tem uma outra questão que é a intolerância ao erro, né? Quem conhece essa janelinha azul aqui, você jamais esperaria essa janelinha azul quando seu carro estivesse no meio de uma rodovia, né? Falou, ó, espera aí que seu carro vai ter que reiniciar, daqui a pouco ele volta, sei lá o que vai acontecer nesses próximos 40 segundos, né? Então tem uma intolerância enorme ao erro. E é isso que a gente fala na Ford, não é uma corrida para ser o primeiro, né? É uma corrida para oferecer a melhor experiência com a segurança correta. Legislação, pessoal. A legislação, como a gente falou, é fundamental, né, para que as pessoas invistam. As pessoas precisam de segurança jurídica. É uma questão global, não é só a gente que está tentando, né, a questão clássica é, mas se o carro bater, de quem que é a culpa? É de quem está provendo serviço, é da montadora, é do fornecedor da montadora. Então, assim, a legislação não vai estar perfeita, não está perfeita hoje, não vai estar perfeita na sua primeira versão. Então, ela precisa evoluir, assim como outras. Até hoje, né, a questão do ride-hailing está sendo regulamentada, ela vai evoluir. Mas o importante é que a resposta não está só com os legisladores, pessoal, está com todo mundo, está com a gente, né? No fundo, se a tecnologia não for para fazer a sua vida melhor, ela não serve para nada. Então, todo mundo tem que fazer parte dessa discussão. Ainda dentro da legislação, essa aqui toda vez que a gente fala de carro autônomo, essa questão dos dilemas éticos, eles aparecem, né? Fala assim, mas a máquina, lá tem 4 pessoas amarradas lá, você é esse cara aqui, você vai fazer o trem atropelar as 4 ou você vai fazer o trem atropelar uma? Né? Então, essas questões sempre surgem. Bom, alguns comentários. Né? Eu tenho uma visão específica sobre esses dilemas éticos. Né? Que eu vou atropelar os nenês, ou eu vou bater, ou eu vou... Tem várias formas que esse dilema ético já foi colocado. Primeira coisa que eu acho assim, se você comprasse um carro, se tivesse um carro autônomo com a seguinte propaganda, não se preocupe, a gente nunca vai atropelar ninguém, eu vou bater o carro, eu vou sacrificar o carro, toda vez que eu tiver numa... Você não vai comprar ou não vai entrar dentro desse carro. Né? Então, quer dizer, se você é um incomum, né? Se você estaria preparado para entrar num carro que sacrificaria sempre o motorista, você é uma pessoa incomum. Acho que ninguém entraria num carro desse. A minha resposta especificamente no autônomo é que o carro não vai chegar no momento de ter que tomar essa decisão. Então, assim, o carro não foi desenhado e tem alguém pensando num algoritmo para ver quanto eu atropelo menos ou mais. O carro está sendo desenhado para nunca chegar nessa situação. É claro que a gente não é melhor do que aquilo que a gente está enxergando. Né? É claro que vão haver situações que as bancadas não preveram, então algumas coisas que vão acontecer, mas eu tenho certeza que não vai ser nada nem parecido com o que está nessa tela. De qualquer forma, pessoal, dilema ético, eu não sou contra, eu sou super a favor, tanto que eu trago quando eu falo de veículo autônomo. Eu acho que numa sociedade onde a gente cada vez mais está delegando decisões para a inteligência artificial, eu acho que a gente precisa, sim, cada vez mais falar desses dilemas e debater quem é que está colocando essa tecnologia para frente, com que sentido, faz sentido para mim, faz sentido para o bem comum. Então, eu acho ótimos dilemas éticos, mas no caso do carro autônomo, eu garanto para vocês que ele não está sendo desenhado ele vai parar antes. Então, com certeza, o carro vai parar antes de uma situação dessa aí. E é difícil para eu falar, né? Já teve acidente com carro autônomo, né? Mas aí vocês guardam aí para... A parte do debate que é a parte bacana, porque agora só eu falo, então eu posso falar o que eu quiser aqui, mas depois vocês devolvem e perguntam. Então é o seguinte, pessoal, só para fechar, eu acho que eu consegui fechar nos meus 30 minutos. A questão da infraestrutura, isso aqui são esse tripé que a gente discutiu e o que eu acho que na nossa sociedade está acontecendo. A infraestrutura, infelizmente, eu acho que está empurrando para depois. Eu acho que a questão da adoção da sociedade pelo perfil do nosso povo, pelo perfil do brasileiro, eu acho que está empurrando para trás. E a legislação é uma coisa que está no meio do caminho. Então, assim, para quem queria uma data para o veículo autônomo, eu vou frustrar vocês, eu não tenho. Mas o que eu tenho é esse debate para vocês pensarem que, além do carro, além da tecnologia, além da montadora,
querer trazer, ainda existem algumas coisas que estão dentro da gente que a gente precisa resolver antes disso acontecer. Então, bem-vindo aos veículos autônomos aí. Sua vida vai ser melhor, mais segura, com certeza. Obrigado, pessoal. Esse era o meu bate-papo. Ó, Dani, vamos... Obrigado. Obrigada, Luciano. Gente, a gente propôs de fazer as apresentações todas e depois ter um debate com o público. Então, vocês têm condições de anotar a perguntinha aí, guarda. Todos os palestrantes vão ficar com a gente até o final, porque foi o combinado. Você fica, Luciano? Tá. E aí, guardam, se algum dos palestrantes tiver que sair por alguma razão e falar, e a gente faz as perguntas antes. Mas a ideia é as perguntas ficarem no final. A gente atrasou um pouquinho o começo.